No último dia 15 de janeiro, comemorou-se o Dia do Adulto. O Dia do Adulto. E aí, pensando nisso, a gente falou, temos que falar desse tema, né? Cada vez mais comum jovens e adolescentes que passam horas e horas na frente do videogame, rolando vídeos no TikTok ou gastando sua mesada em serviços de OnlyFans. As últimas gerações foram ensinadas que o mundo é um território inimigo, que só existe opressão e que a única saída é se refugiar em si mesmo, tratando todas as belezas do mundo como ferramentas utilitárias para o seu prazer solitário. Com isso, perderam a curiosidade e se entregaram ao nada. Enquanto isso, os adultos, na faixa dos 30 aos 50, os tiozões de hoje, nós aqui, tirando o Lucas, né? Infantilizaram seus gostos. Padrões midiáticos deformaram a concepção sobre os papéis masculinos e femininos, e a convulsão social que isso gerou parece não ter solução. Ficamos mais infantis e mais burros? Eu mesmo tive que me separar da minha última esposa porque ela era muito infantil. Um dia eu cheguei em casa e ela tinha desmontado todas as minhas casinhas dos Playmobils. Para discutir esse tema maravilhoso, trouxe aqui, quem é você mesmo? Felipe Trielli. Fazia tempo que ele não se via, né? Desde quando? Ontem. Meu querido amigo jovem, o menos adulto da casa, Lucas Onogado. E o nosso refugiado em sei lá, Berlim, Tegucigalpa. O famoso articulador de golpes internacionais. O nosso agente russo, Arthur. Qual que era a piada? Tinha uma piada que eu ia fazer, me ajuda. Qual que era a piada? Esqueci a piada, lembra? Arthur não sei o que Machado, a gente já fez... Arthur... Você lembra? Ei, caramba. Eu tenho uma boa, então. Arthur mais chato. Arthur mais chato, tá bom. Puta, a gente falou no almoço. Era bem legal a piada. Puta merda. Se você lembrar no meio do programa, galera, vocês deviam estar aqui naquela hora. Era na hora só foi o pessoal, super era legal. uma piada. Ah, isso! Porra! Grande! Aí, tá vendo? Você viu? Ele sempre atrapalha, mas quando é pra ajudar, ele ajuda assim, na pinta. Vai lá. Nosso refugiado, Arthur Remoto Machado. Era ruim, né? Nem precisava Era lembrar. ruim pra caralho. Não, mas é bom, Mas porque é na legal. edição o Bezerra, quando fala Arthur Remoto, ele dá uma tremida. Isso, é verdade. Porque ele é remoto, mas... terremoto. Vocês, eu não Tem vou, que eu tudo vou sair isso dessa, pro ar. mas vocês são muito infantis. Cara. Tem que isso tudo, tem que isso. Se não tiver piada, cai a retenção. O pessoal tá infantilizado. Isso tudo tem que pro ar, tá tudo dentro do nosso escopo de direção. Foi tudo E scriptado. produção, Se você vê o prompter, tem ele esquecendo, eu me indignando. O roteiro tá Tá tudo decupado ali. Tá frio aí, tá calor. Dá uma dica onde você tá, né? Tipo, hemisfério norte ou sul? Olha só, a esquerda brasileira, historicamente, se refugia em Paris, lugares chiques. É verdade. A direita brasileira, que tem grana, se refugia em Nova York, Miami, vai para os Estados Unidos. E tem gente que vem para Portugal, né? Vem aqui mandado pelo Quinto, entendeu? Para ficar fuçando livraria aqui. Então, tô aqui. O Carlão já deu missão. É isso aí, estamos aqui. É isso aí. legal. Portugal, tá, hoje não tá frio, hoje tá em torno de... Tá até calor, assim, pro inverno, 18 graus, mais ou menos. Ah, Tá a mesma coisa que aqui. aqui também, viu? Aqui tá por você aí. Primeiro mundo precisa sair Você daqui vê, pra sentir o mesmo... É o aquecimento global que nivelou. Nivelou tudo. Esquentou aqui, esquentou lá, sei lá como você... Ninguém bom. sabe mais. Então tá bom. E aí? Como que a gente começa? Como que a gente começa? Pô, Sobre lembra- o que a gente fala? Eu vou fazer um jabá. Faz um jabá. A gente falou do Idiocracy, e no Idiocracy tem uma cena muito boa, que assim, era uma piada que se tornou real, né? Tem um momento que o cara, no filme, né, todo mundo ficou burro, o Caba foi pro futuro, aconteceu coisas, veja o filme ou não veja. Ele E saiu... veja também o nosso O programa. Cine Quinto, Cine Quinto e Jabá. Jogos. E ele saiu correndo lá e tal, chega no futuro, ele vai pro hospital por algum motivo que eu não me recordo agora. E aí, ele tá no hospital tentando descrever o que ele tá sentindo pra fazer um diagnóstico e encaminhar ele pro médico. Aí a moça que tá lá no caixa, não é caixa, na guarita, sei lá, recepção. Ela tá assim ouvindo, ela tá meio... eu tô com dor. Aí ela olha assim, tem vários botões na mesa, ao invés de ter um formulário. Tem vários botões gigantes e coloridos na mesa, cada um com um ícone. Que nem de criança. Aí, exato. Aí quando o cara fala dor, ela vai com o dedo pro bonequinho, pro ícone que tá o bonequinho assim. Né? Aí é tudo infantilizado, porque o pessoal ficou burro. Aí você olha pro seu celular hoje em dia. Tá todos os íconezinhos. São todos ícones gigantes e mega infantilizados. Porque tudo tem que ser alegre, tudo tem que ser gamificado. Poxa, você vai no Uber
Aí você tem níveis, aí você ganha recompensas, aí tudo tem sonzinho. Sabe uma coisa que me irritou quando começou? O Waze, que tinha aqueles bichinhos andando. Até hoje tem, né? Mas me irritou no começo, porque agora eu já nem percebo que tem isso. Aí você ia e passava pela rua, ganhava, comia, sei lá o quê, comidinha e não sei o quê. Falei, cara, o que é isso? Tudo tem que ter uma gincana. Eu quero só chegar lá na avenida, sei lá o quê. E quando você pega o Uber e o cara tem uma voz diferente que o Waze faz, né? Eu peguei esses dias, era a voz da Narcisa Tamborigó. Vira à direita, meu bem. Aí você fala, caraca, velho, eu só quero ir de um ponto ao outro, não quero ficar rindo durante a viagem. A coisa é tão absurda que gamificaram o game, sabia? Ah, é? Como assim? Agora, antigamente você comprava um videogame, você botava o jogo, aí tinha o jogo, você jogava. Jogava. Agora não só tem o jogo, como tem o sistema de achievements. Então é um verdade. jogo do jogo. É o sistema de conquistas. Não só você joga o mas jogo... isso já tem um tempo, né? Exato. Então, é uma gamificação do jogo. É uma estupidez, né? É um jogo em cima do jogo. Mas eu sou meio toque, assim, porque todo jogo que eu joguei, eu não joguei muitos jogos já dessa geração. Eu sou do tempo do Pac-Man, só tinha que fazer um negocinho e acabou. Mas os jogos que eu joguei, porque é assim, pra quem não sabe, a maioria mais ou menos sabe, né? Mas pra quem não sabe, você tem um jogo que é uma história que você segue. Só que dentro dessa história você pode fazer esses pequenos objetivos, missões, assim. Que aí você vai fazendo a lista lá das coisas e você pode completar aquela lista. Então no Lego, por exemplo, você faz os objetivos, é até meio fácil e rápido fazer o objetivo. Só que esses pequenos, se você pegar todos os quadradinhos roxos, aí você ganha não sei o quê. Tá. E aí é que você começa a fazer e a ficar maluco. E, cara, é uma loucura, porque aí o jogo pode durar anos, né? Você fica jogando aquele para pegar cada coisa, aí você vai na internet buscar onde está o tijolinho roxo da fase 8, né? Você sabe bem, porque você joga, que eu sei. Então, só que, cara, é uma loucura que, tudo bem, na hora do jogo, é um jogo, você tá lá para isso. Agora, as coisas começaram a ficar assim, né? Tudo ficou meio chato. E você, Arthur, e a sua experiência aí? O que você acha? Os adultos estão mais infantilizados? Pô, Carlão, vou te falar. Eu tava vendo você falando do jogo aí, e pra mim já foi assim. Quando eu jogava o jogo, mais jovem, que nem o Triel, Atari, essas paradas, né? Atari é o clássico, Pitfall, clássico. Só que é o seguinte, aí, obviamente, eu não sou tão velho assim. Depois tiveram jogos mais novos, até o dia que minha mulher ficou grávida. Quando ela falou assim, olha só, tô grávida, acabou o jogo. Eu não entendo o adulto, cara, que tem filho e consegue parar pra jogar, ficar tranquilo, passar 2 horas jogando. Terminei o Call of Duty. Não entendo. Tem algo errado. O cara deve ser herdeiro, cara, não é possível. Mas eu acho que a galera tá assim, muito mais infantilizada, não é nem pelo jogo, não. Acho que isso é reflexo, cara. É meio tipo, de fato, filosofia de vida. A infantilização virou filosofia de vida. É assim, eu não quero viver com as consequências dos meus atos. Então, tudo é hedonismo, é diversão, e o cara não quer assumir a consequência dos fatos, das suas próprias decisões. Então, acho que esse aqui é o cerne do problema que a gente vive nessa questão da infantilização, entendeu? O jogo é um pedaço dele. É o cara que tá ali, quer continuar acreditando em Papai Noel, só que agora ele joga o Call of Duty, entendeu? Com essa coisa de jogar depois de ter filho, quando o filho cresce, você joga com ele. Mas aí não dá pra fazer essa coisa de acabar a missão inteira, né? Aí é só jogar um pouquinho, 5 minutos ali. No máximo você joga aquele o Mario lá do carrinho, sei lá, acabou aquilo, cara. É o máximo, chega exausto. Cheio de boleto pra pagar. O cara que é adulto tem boleto. Tem uma evidência dessa infantilização que acho que a gente até já falou aqui no programa uma vez, que é o seguinte, o cara, ele quando ele tá crescendo, ele começa a escolher a carreira dele, vem aquela máxima, você tem que fazer o que você gosta, né? Porque essa ideia insuportável de que se você não fizer um negócio que você seja apaixonado, que você goste, você vai ter problemas, né? E aí parece que a maior parte das pessoas, elas vivem da seguinte forma. Isso eu vejo pelas propagandas que passam por aí, pelo que as pessoas estão falando, etc. Que o cara acha que existem 2 tipos de atividades possíveis. A brincadeira e a tortura. Aí o trabalho dele é uma tortura. E ele passa a vida dele inteira
tentando diminuir a quantidade de tortura e diminuir e aumentar a brincadeira, ou transformar a brincadeira no ganha-pão. Porque ele acha que se ele viver a vida dele brincando, feito uma criança, ele vai ser muito feliz. Isso é muito frustrante, eu falo por cadeira, porque eu transformei a minha brincadeira em ganha-pão. Eu sou músico e fui trabalhar com música. E era o que eu gostava de fazer. Não, é verdade. E eu passei por esse processo de falar, porra, mas que merda, porque eu achei que ia ser legal. Só que trabalho é trabalho, cara. Você tem que ficar lá e às vezes vem um cliente e te pede uma coisa que você não quer fazer. Você quer fazer a música que você quer fazer, com seus amigos, tocar um som. Só que para ganhar dinheiro, você precisa fazer a música que o cara vai te contratar para fazer. E aí você precisa... Então... A realidade sempre se impõe. E o que acontece com essas pessoas é que elas veem... A frustração é muito grande, porque elas veem que mesmo... Primeiro, que muito poucas conseguem fazer o que elas gostam e trabalhar com isso. Eu já sou uma exceção, eu sei disso. Mas mesmo as que conseguem, como foi o meu caso... percebem que, não era isso. E eu só fui realmente ficar realizado com o trabalho, com a vida, assim, em geral, não que eu seja completamente, mas quando eu mudei justamente isso, eu falo, cara, a vida não é um parque de diversão, ela é uma coisa muito maior, e no final é muito mais legal, porque é mais profundo, então, você consegue... O ponto é justamente isso que você passou, assim. A diferença da juventude para a idade adulta é, quando você é jovem, você busca o prazer. É o prazer, tudo tem que estar dentro dessa coisa meio da brincadeira. O adulto, ele busca a realização, é diferente, é uma outra ponta, assim. A realização vai passar por, cara, um monte de sacrifício, um monte de problema. É justamente isso que ele está querendo. A realização é lá na frente, não é uma coisa que você consegue, assim, todo dia. Claro, você pode estabelecer suas metas, aí cada um... Né? Você pega a história de escritores, músicos, todos eles têm lá seus micro-objetivos para poder chegar onde eles querem chegar. Então isso é muito comum. O Dave Chappelle estava assistindo hoje o especial dele lá de comédia. Os caras falam, você é muito legal, seu trabalho é contar piada. Ele falou, não, meu trabalho é um trabalho. Não é engraçado. Não é engraçado. Tempo até chegar numa piada boa? O meu trabalho não é engraçado. Eu sou engraçado. É isso aí. Ele fala, o meu trabalho não é divertido. Eu sou. Isso, cara. Entendeu? Mas complementando o que você está falando, eu acho que na idade infantil, o que acontece? A criança... que é um problema dos adultos hoje, eles não querem ser responsáveis por nada. Isso é criança. Sim. O adulto, ele começa a entender que ele é o responsável pelas coisas. Então ele é responsável pela família, ele é responsável pelo problema se a rua não está com segurança, se o cara tem um buraco na rua. Ele começa a se sentir responsável pelas coisas e as coisas que ele entende que dependem dele. E, portanto, ele é responsável por aquilo. O que a gente vive hoje? A gente vive uma era da não responsabilização de nada. Por exemplo, você pega o identitarismo. Você pega o que é hoje a própria política mesmo, né? Ideologia da esquerda. É o quê? O cara fala assim, olha, o Estado vai ser responsável por tudo. É a Tabata dizendo, olha, não se preocupe, nós vamos comprar absorvente para sua filha. Quer dizer, a pessoa não pensa em dizer, eu quero ter essa autonomia. Eu não quero que alguém se responsabilize por mim, eu não preciso de um pai. Eu quero ser o provedor. Eu quero ser responsável por mim, pelo menos isso. Então, assim, o que eu vejo sim, a questão, você tem total razão, do prazer, mas também eu vejo que o cara quer ter, o adulto, ele deveria entender que ele é o responsável pelas coisas, né? Então, se está errado, eu vou consertar. A criança olha e fala assim, está errado, quem vai consertar? O que a gente vê hoje? A gente vê isso, uma porção de gente prometendo, a política virou isso. O cara promete, não se preocupe, eu cuido de você. Então, a pergunta é quem é o paizinho melhor? Quem vai me dar mais presente de Natal? Entendeu? E aí é uma ideia de que como eu tenho um voto, eu posso simplesmente achar que o Estado é meu pai e eu não preciso me responsabilizar por nada na minha vida. Entendeu? Então, a infantilização passa por N aspectos hoje. N aspectos, e que tem a ver com isso. Eu não me responsabilizo por nada, eu quero ser feliz, aquela música, aquele funk, né? Só quero ter hedonismo, prazer, e, cara, eu não quero que ninguém me enche o saco, tire a minha paz. E é entre os liberais, né? Eu quero ser individual, ter autonomização, importante é a minha vida, a minha paz. É o centro do egoísmo. E essa coisa do direito, né? Porque, que nem você falou, o cara que se acha empoderado, que se acha no direito de ter direitos e nenhum dever, é o cara que acha que todo mundo deve
para ele, né? Porque se ele tem o direito, alguém deve a ele esse direito. Então, é o cara que não tem a responsabilidade, ele só tem que... Agora, um marmanjo, né, adulto já, que acha, pô, eu tenho direitos, existe uma dívida da sociedade comigo. Por mais que realmente pessoas tenham, como é que se diz, oportunidades diferentes, isso ninguém nega isso, mas você, adulto, não perceber que, pô, a vida é assim, às vezes a vida não é tão boa com você mesmo e você precisa lidar com isso, e ficar implorando por direitos de um paizão, de um pai-estado, de um pai... você acaba se infantilizando, e isso faz mal para o espírito mesmo, né? E a gente vê essa infantilização vindo em todas as áreas, né? Eu estava falando do cinema, também esses dias eu fiz no Instagram, eu estava falando de um filme, Pobres Criaturas, da Emma Stone, e ele tem cenas de sexo explícito, e ela está defendendo, não, porque a menina lá precisa, porque faz parte da personagem, não sei o quê. Só que é o seguinte, cara, antigamente você fazia cinema sem sexo explícito, a violência mesmo não era tão explícita. Não que não tenham bons filmes que tenham sexo, que tenham violência, mas assim, para contar uma boa história, você pode insinuar as coisas. E um adulto, ele lê isso pode ser escrito também, né? Ele lê um livro com insinuações ou com coisas que não são explícitas e entende. E quanto menor a sua capacidade, a sua maturidade, mais você precisa da coisa escancarada. Então isso não é só na sociedade como na educação, na política, é também nas artes. As coisas precisam ser mais explícitas. A letra da música tem que se falar, olha, meu amor, eu amo você, você me deu um pé na bunda, nós fomos no motel, lá. Não é assim. É o João, exatamente. Filha da uma coisa que você fala, uma metáfora lá longe, o cara percebe, nossa, você... Eu vou dar um exemplo. Tem um livro que até as feministas gostam, e elas gostam por outro motivo, porque tem negócio de aborto no livro, que chama Estrela Sobe. Eu esqueci de quem é. Deve ser da Clarice Lispector. Eu acho que é Clarice Lispector. Não é Clarice Lispector, não. Estrela Sobe, não. Estrela Sobe, não. É bem antigo. Eu vou pegar aqui. Estrela Sobe é desses... Tá no cânone. cânone. Da estrela da... Tá no cânone. A Estrela Sobe de mulher? É da Lenisa. A Lenisa, que ela quer cantar no rádio. E... Marques Rebelo. E... É isso mesmo. Lenisa. E aí tem uma cena que essa menina, ela começa a entrar no rádio e tal, não sei o que, de repente ela começa a perceber que nenhuma cantora consegue entrar no rádio sem oferecer favores a homens, né? E aí ela começa a sair com um cara. Primeiro ela sai com uma mulher, e aí ela começa a sair com um cara. Ou é o contrário? Eu sei que tem uma cena em que ela basicamente vai perder a virgindade com esse sujeito. E a descrição não é a descrição da penetração. Sim. É uma descrição... Em momento nenhum ele diz, olha, houve a penetração, aconteceu. É uma descrição das sensações da personagem, que fala sobre como, então, ela se via dividida. Era como se algo transpassasse. Ela estivesse dividida entre uma Lenisa boa e uma Lenisa má e não sei o quê. E você termina de ler aquele negócio sentindo, primeiro, o quão suja ela está se sentindo, ao mesmo tempo, o pouco do prazer que ela sentiu, o conflito que tem naquilo, e assim, cara, isso é muito mais forte, mais poderoso do que você simplesmente descrever graficamente a cena de sexo. Não, mas esses exemplos você vai encontrar em todas as grandes artes. Né? A grande arte, ela faz isso. O que acontece com o filho é justamente mostrando que assim, cada vez mais é necessário você mostrar tudo, porque as pessoas... Senão não vai entender. E aí, no caso do sexo, é uma coisa um pouco mais grave, que é essa coisa de você normalizar. Você bota no primeiro filme, daqui a pouco você pode ter certeza absoluta que isso vai estar meio normalizado. Então, assim, eles vão colocando as pautas deles, as agendas deles dessa maneira. O meu ponto é justamente esse, é que nesse caso mostrar tudo mostra menos. Se você não mostrasse. Mas isso é o que a gente está dentro desse escopo. Não tem, evidente, cara. Você pega a grande arte, ela não mostra. Na verdade, assim, a grande arte mostra de outra maneira. De outra forma. A pequena arte vai fazer eu vou pro motel, ela entra no sei o que, tal. Mostrando tudo, você não está mostrando nada. Né? O Hitchcock, também falei nesse Instagram, o Hitchcock, numa entrevista com o Truffaut, ele fala isso. Ele fala, tem duas coisas que não deveria filmar. Uma pessoa rezando e uma pessoa transando.
Porque são 2 momentos que você não vai mostrar o que está acontecendo. Quando você está rezando, tem muito mais acontecendo do que uma pessoa ajoelhada ali fazendo assim. E quando você está transando, tem muito mais acontecendo do que 2 pessoas fazendo flexões e sentindo prazer. Então, é mais ou menos isso. As pessoas estão infantis, então elas estão vendo só o que está aqui, o que está na frente, o que... Estão vendo a brincadeira. Então, é engraçado, por exemplo, para mim é uma questão que não é só infantilização, é uma inversão. Para mim, eu claramente noto isso. Eu vejo que as gerações de agora, elas não têm curiosidade. E sem curiosidade, você não tem infância também. Você não tem diversão. Elas são cada vez mais expostas assim, a sociedade é um mal, a sociedade tem isso, tem opressão, o mundo vai acabar. Essas crianças não vivem mais o prazer de ter infância, adolescência, sabe? Uma certa liberdade essa coisa do não problema, da curiosidade, né? de você buscar. Não, eles já estão sendo transformados em mini militantes, chatos, insuportáveis, que ninguém consegue conversar na hora do jantar. Por quê? Porque é uma proposta de você transformar a sociedade de dentro para fora, entendeu? De baixo para cima, mas de cima para baixo, né? Evidente, assim. Isso se articula com aquela coisa. O cara tá sendo transformado num mini militante cínico, porque é o oposto da curiosidade, aquele cinismo, aquele blasé, tipo, não liga pra nada. E ao mesmo tempo em que ele tem essa sensação de que o mundo deve algo a ele. Isso. Então tudo é opressão. um caos. Tudo é opressão. O cara fica insuportável. E aí Carlão, desculpa. Não, pode falar, continua você. Não, eu ia botar o seguinte, que quando você o Trelli falou da música, e você está falando da formação do mini militante, olha só, pega uma redação de uma criança, eu estou fazendo esse ponto para você entender onde eu vou chegar. Pega uma redação de uma criança, que ainda não aprendeu a escrever direito. Ela escreve assim, literal, eu fui na casa da mamãe. Na casa da mamãe, eu fui comer uma banana. A banana caiu no chão. Eu levantei, tropecei. Então, ela tem essa descrição quase que telegráfica, né? Quase código Morse. Pé, tuf, pé, tuf. E aí, as letras das músicas viraram isso. Mas por quê? Porque aí não é infantilização, não é só uma infantilização de comportamento ou de princípio, é mental. Entendeu? Então, quando o cara fala do problema que a gente tem qual é o nome do cara, Lucas? João? MC João, isso? João. Quando o João escreve essa letra bem imbecilzona ou funk, é porque a capacidade cognitiva dele é de uma criança de 6, 7 anos de idade que é incapaz de abstrair e dominar qualquer recurso educacional, e ele não amadureceu nem o seu cérebro, cara, para ser um adulto. E aí o que acontece? O problema é que aí eu vejo uma parada muito doida, porque não é que a gente pegou só o garoto e transformou no militante. Tem uma confusão. Os comportamentos de adultos foram levados para as crianças. Sexualização, política, mas uma política, não uma discussão, política unitária. Não, vira nicho. Nichou. Os adultos estão entrando em nichos, que é coisa de criança. Você cria o teu grupo lá, o adulto está fazendo isso. E para a criança ela está sendo levada para comportamentos adultos, mas aí são físicos e não intelectuais. Então é uma confusão, cara. Então assim, quando você olha essa questão como um todo, qual é o problema que a gente vê? A gente não vê só adultos infantis, por exemplo, cara de 40 anos, 42, 43, cara, que está preocupado só em ficar fazendo festa, ainda não percebeu qual é a função da vida, ele só está lá querendo pegar mulher, e aí os caras vão pro carnaval, conta quantas mulheres pegaram, os homens quantos homens pegaram, né? Não tem o desenvolvimento de qualquer virtude. E ao mesmo tempo, né, você vê crianças querendo ser adultos. Então há esse queimar etapas, como você falou, há queimar etapas o tempo todo. Agora, o que é pior é queimar etapas, mas manter todo mundo com cabeça de criança. No sentido cognitivo, entendeu? É todo mundo virando índio. Então, todo mundo virando bobão, literal, sem capacidade de abstração nenhuma. Exato, e a consequência dessa é o resultado alarmante do QI, cara. Do QI médio do brasileiro é menor do que certas espécies de macacos, cara. Então, isso foi um vídeo que viralizou, né? Que o cara tava falando que o QI de um macaco pode chegar a quanto? 90? 90, 92. O QI do brasileiro, em média, é 80, mas se a média é 83 exatamente, se a média é 83, isso faz uns anos já, pode estar diferente. Então, eu pesquisei antes de fazer o coisa, eu tava vendo num lugar lá, que inteligência, não sei o que, tava dando 87 a média do brasileiro. É uma das... Subiu! 63, nós estamos na posição 63. Tá.
A média do americano é 93 também, não é é grande melhor, coisa, não. Não, mas isso é no mundo, a gente fala do Brasil, mas é no mundo. Antigamente, a média global era 100, era o normal. Então, você vê algum... Agora, é curioso, porque isso tem uma coisa engraçada. Os orientais, China não é o melhor, mas eu acho que o melhor é Hong Kong, Coreia do Norte. Coreia do Sul. Alguns desses assim são... Mas Coreia do Norte também é bem alto. Mas ali a gente não sabe Não, mas a medição, né? Quem é que mede? Eu não sei, mas não, às vezes até científico, mas os caras fazem eles estudarem. Pode ser. Sim. Quem tem acesso às medições... O asiático tem um pouco mais dessa disciplina, né? A disciplina, quer dizer, isso é também cultural, é histórico, também, né? Não estou falando... De repente a gente não é, porque aí vão começar a achar que é eugênio. Mas tem uma coisa muito interessante que dentre grupos étnicos, e olha, vocês escutem com calma para não chegar a conclusões erradas, o QI mais alto é dos judeus, em seguida, a seguir dos asiáticos, aí dos caucasianos e as outras etnias. Né? E a que se dá isso? Né? Existem estudos, agora eu não sei quem foi que fez, porque eu não fui atrás, em que pegaram, por exemplo, uma menina africana, botaram ela lá para ser criada por judeu, aquele negócio todo, e acabou que o QI dela estava na média dos caras ali. Sim. Tem um componente cultural. Tem um componente cultural. Tem um componente de alimentação, que muda muito o desenvolvimento. Se o cara não se alimenta direito na primeira infância, fudeu. E a gente sabe o que está acontecendo com a alimentação hoje em dia. Sim. O que é vendido... Tá falando palavrão. Mudou, hein? Ele é o que mais fala palavrão, esse adolescente aqui. Terrível. É o nosso Lancelotezinho. Que absurdo. Mais boca azul. Caraca! que eu tava no Lancelote da Tábula Redonda. Isso, é pior. Vamos procurar o grau. Pô, essa hora, gnose. Aí, a alimentação infantil, o que é vendido como alimentação para criança hoje em dia? É junk food, é hiperprocessado. Sim, o cara. Então, você tem um problema de alimentação e os judeus, eles têm uma cultura... Olha, o cara pode crescer e virar um judeu secular, mas ele cresce decorando passagem do Antigo Testamento. E uma coisa que é importante é que o ato de você ler uma coisa, primeiro, você requer um nível de atenção alto, né? Você treina a memória, né? E quando você decora as coisas, você tem sobre o que pensar. Né? Porque se você não tem nada na memória, você não consegue pensar sobre algo. E quando você coloca atenção sobre alguma coisa, a sua inteligência trabalha. E as crianças atuais, não só elas não estão sendo criadas decorando o Salmo ou a Torá, ou o diabo que seja, como elas estão sendo criadas com o celular que tem como um dos efeitos diminuir a atenção. Então tá comendo mal, tá destruindo a atenção, mas é óbvio que vai ficar todo mundo burro. Lucas, fala. Só comentando 2 pontos que eu acho que é brilhante nisso. Não é só por decorar. Eu acho que é um princípio teológico que é muito claro. Veja só, quando você estava com Deus, antes da queda, estávamos com Deus, você não tinha um problema que veio com a queda, com o pecado, que é morrer. Então o teu cérebro, naquele momento que você estava lá, né, a alma, enfim, ele estava com conhecimento de Deus. Deus estava ensinando, assim como vai acontecer, né, quando morrermos, para os convertidos. Mas o cara vai crescer em graça e conhecimento de Deus. Com a queda, há um problema, cara. Há um problema sério, que é o seguinte: o cérebro físico humano, ele começou a ter um problema grave do pecado, que ele não foi feito mais para conhecer. Ele ainda tem, obviamente, essa capacidade, mas a prioridade dele é algo que vem com o pecado, que é a morte. Ele é feito para sobreviver. Então ele começa se você seguir somente a tua visão materialista, não transcendental, não religiosa, não buscar, é por isso que talvez, se você olhar tantos judeus, mas veja, até que você falou alguns asiáticos, por mais que eles não sejam cristãos ou pelo menos das religiões abraâmicas, eles buscam um conhecimento, uma transcendência. Então, veja, quando o cara só reage aos seus sentimentos, ele é um animal. Então, o cérebro dele, toda a estrutura mental, cognitiva dele, está pensando em sobrevivência. Então, ele está preocupado com sentimentos, com a ética dos sentimentos, como é que ele vai reagir a um evento, eu estou me sentindo isso. Então, ele não consegue pensar sobre os seus sentimentos, ele é guiado por eles, porque ele está usando apenas a reação natural do cérebro agora, que é o quê? Sobreviver.
Quando o cara pega, o moleque lá pega e começa a ler, ele começa a ter que ler a Torá ou a Bíblia e começa a estudar Salmos e é obrigado a ler filosofia, obrigado a ler, ele começa a ser obrigado a fazer um movimento totalmente antinatural, que é totalmente desconfortável, que é aprender a transcender, mesmo que ele não queira. Na marra, ele volta a brigar com o estado natural agora dele de pecado que tem a ver com a sobrevivência. Então, teologicamente, sim, quanto mais o cara estudar e buscar a transcendência, ele vai ficar mais inteligente, entendeu? Porque a inteligência é o oposto da reação natural do cérebro de sobrevivência, que é material animal. E aí, claro, aspectos físicos, cara, eu tive colégio, você sabe disso, eu te falo, cara, se um garoto, até os 7 anos de idade, não comer uma dose certa de proteína, irmão, olha só, ele pode estudar 30 horas por dia com 15 anos de idade, ele não será um bom matemático, porque ele não vai fazer as sinapses cerebrais necessárias naquela idade para que ele possa desenvolver aquela capacidade no futuro. Ele terá dificuldades que outros não terão. Então, claro, a comida é sem dúvida essencial, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o cara, para aumentar o seu nível de inteligência, ao contrário do que hoje é o lugar comum, não basta ele se prender às questões materiais, ele tem que buscar essa transcendência. Entendeu? É uma questão claramente teológica para mim. E tem outros elementos, além da alimentação e disso que você falou, que eu concordo plenamente. Eu acho que todos aqui, porque, né? Mas tem coisas básicas, como, por exemplo, as escolas, algumas escolas, eu não sei se estão voltando agora, mas na época que meus filhos eram bem pequenos, a gente teve que escolher escolas pensando, já perguntando, tinha que perguntar, vocês ainda dão letra cursiva? Porque tinha escola que já não estava ensinando letra cursiva. Caligrafia, né? Que a caligrafia faz ligações no cérebro, que a gente sabe comprovadamente que são ligações importantes para você ter a cognição melhor. Então, assim, são esses detalhes, você fala assim, por que em alguns países são, outros não? Não é física quântica, é um negócio, não é uma coisa impossível de entender. É fácil, é sabido o que precisa fazer. Não fazem porque não querem. A gente está falando de infantilização, mas eu acho que no fundo é uma animalização, mais do que uma infantilização. Porque o infantil é o que você falou. Tem uma coisa boa na infância, de você, ter um certo frescor. Jesus não falou? Sejam como os pequeninos. Exatamente. É a curiosidade, a vontade de querer aprender, de querer saber, isso tudo é parte da infância bem vivida, né? Você quer tudo, você quer mexer em tudo, você quer pegar tudo, você quer saber como tudo funciona. É o princípio epistemológico pleno, tudo você quer saber como funciona. E a gente qualquer coisa. Tá virando autômato. Né? Então, e tem um filme, só para eu não esquecer, tem um videozinho que eu vi hoje de manhã no Instagram também, que eu sou um autômato, que fico... que o cara falava assim, vocês ficam falando de mindfulness, não sei o quê. Porra, quando eu era moleque, a gente vivia essa porra, porque a gente não tinha celular. Então você pegava um busão, a gente ficava vendo a gotinha condensada ali, você ficava olhando, quando eu pegava tá caindo a chuva. Atenção nas coisas. Eu gostava do metrô porque o celular não funcionava. Aí eu deixava e eu ficava olhando para a janela do metrô pensando. E às vezes eu fazia a rota mais longa só para passar mais tempo pensando. Mas você imagina o que é uma vida sem essa coisa. E aí ele acaba assim, a gente ia no banheiro e ficava cagando mesmo. Tipo, não tinha outra coisa para fazer. Tipo, não, você ou então levava um livro. Você levava. Às vezes pegava os shampoo, você decorava tudo que tinha frasca de shampoo. Você ficava olhando tudo. Por isso, porque justamente aí você tem que. Nós somos animais. Curiosos. Temos razão, né, dentro da gente. A gente quer saber das coisas, a gente não consegue ficar com a mente parada, isolada e focada em coisas desnecessárias, que é o que está acontecendo hoje. Você vai pro celular e fica assim. Aí o cara, 6 tipos de alimento que fazem mal para o seu rim. Você, cara, você começa a enlouquecer. Mas é isso, você fica. A sua inteligência ela vai se dissipando. E tem outra coisa que eu queria falar. Tudo isso comida.
mindfulness, é uma etapa também material da vida, entendeu? Se você, por exemplo, educa as crianças desde cedo a compreender a arte, antes até de passar essas coisas, de repente elas podem ter acesso a Deus com mais facilidade do que se elas tiverem sido submetidas a aula de português das 7 às 8, da matemática das 9 às 10. Tô só... Aí uma compreensão minha, assim. Eu sei porque, cara, pra mim, escola sempre foi uma prisão. Sempre foi um negócio que eu queria, assim, me livrar de qualquer jeito. Então, esse é o ponto. E QI aumenta e desce, cara. Quando você a mente mesma pessoa pode... Exatamente. Quando você mente pra você mesmo, quando você começa a cair em discursinho de televisão, a sua inteligência, ela vai pro ralo. Ao passo que se você... Busca virtude, e vai na missa, você começa a... porque assim, quando você tá na missa, você tá concentrado em várias coisas. Não só de você, está ligado em alguma coisa. Quando você vai se confessar, não estou dizendo que isso é necessário, tá? Mas assim, quando você faz esse culto, quando você vai em qualquer lugar quando você tá qualquer coisa. Quando você está buscando algo acima de você, além de você, você consegue aumentar a capacidade cognitiva. É evidente. Tem um negócio que até os ateus vão conseguir compreender isso claramente, que é o seguinte: nós estamos mesmo nos animalizando, mas o ser humano, quando ele age dessa forma, ele não fica tal como um animal, porque o animal ele fica de boa. O animal, o bicho, o ele sagui é aquilo, né? tá ele tranquilo, o sagui não tá pensando no sentido da vida. Não, a gente vira devorador. O ser humano vira um troço pior, porque é o seguinte, nenhum animal vai fazer as idiotices que o ser humano faz. Nenhum animal vai comer mais do que deveria, mais do que deveria e passar mal, ficar gordo, ficar com o joelho estourado porque o peso não aguenta. Tem uns cachorros gordos. Mas aí que a pessoa criou o dono. O animal não vai, ele não vai tomar mais veneno do que deveria e vomitar no banheiro da balada. O animal não faz essas coisas. Isso é um sinal de que Lucas, o animal não vai tomar uma cana no banheiro da balada, né? O cachorro lá, e acordar com um boi, né? Não vai. Isso não acontece com o animal. Então, o animal, ele não tem esse problema. Isso mostra o seguinte: olha, o ser humano tem o ser humano faz um troço muito errado que o animal não faz quando ele tá desordenado. Então, isso significa que há algo no ser humano, se pelas qualidades as pessoas não percebem, pelo defeito elas vão perceber. Há algo no ser humano que o animal não tem e do qual o ser humano precisa cuidar que o animal não precisa. Esse algo são as coisas que são essas capacidades superiores que os animais não possuem. Exato. Né? E essas capacidades, que a gente chama dentro da tradição clássica, cristã e etc., são inteligência à vontade. Se você não ordena, se você não educa a inteligência à vontade e não as utiliza para ordenar o resto, para ordenar as suas paixões, os seus apetites e etc., você vai ser guiado por eles. O animal ele não precisa. O apetite vem, é porque o corpo dele precisa, e ele vai lá e se alimenta, ele vai lá e procria, ele vai lá e não sei o quê. No nosso caso, como está bagunçado, e aí, olha, nós cristãos sabemos que é por causa do pecado original, os ateus estão em dúvida do motivo ainda. Então você tem que fazer um esforço de utilizar, de impor à sua vontade o que a sua inteligência aprendeu e domesticar esses apetites. Então, o sofrimento, para isso, para que você não fique todo estragado, não saia fazendo cagada, ele é inevitável, porque você se impor sobre esses apetites dói. Fugir do sofrimento é coisa de criança também. Não que você vá procurar, né, o sofrimento. Mas é o sacrifício mais que o sofrimento. Mas você vai aceitar. Você vai aceitar porque você sabe que é parte da vida. E tem uma outra coisa, a animalização, ela serve para os animais, não para os seres humanos. Exatamente. Né? Porque o ser humano não é um animal. Então, quando ele está completamente desconectado, ele fica mais desesperado, ele fica pior, né? É isso que você falou, ele vai entrar num estado de convulsão que ele não vai conseguir saber para onde vai, entendeu? E aí ele vai cometer as piores atrocidades. Se autodestruindo. Se autodestruindo e tentando destruir tudo ao seu redor. Vira um PC Siqueira, entendeu? Tudo ao seu redor. O cara vai se afundando. Mas ele vai querer passar isso como meta para os outros. É o que a gente vê na mídia. Né? Essa animalização é a própria animalização dos sujeitos midiáticos. E fica num estágio figuras. Que o cara vive a vida inteira, não só nesses prazeres, mas ele tem um desejo de voltar para a infância, parece. Porque você vê, cara, a cada geração, quando uma geração envelhece, o que fica em moda
no entretenimento é o que estava em voga durante a infância dela. Sim, então, agora que o pessoal que cresceu no começo dos anos 2000 tá mais velho, tá surgindo uns bar temáticos de coisa recente. Então o cara vive a vida inteira querendo retornar. Vive de sempre 20 ou 30 anos. Né? Os caras que estão ganhando dinheiro agora dos anos 2000, tem uns 40 90. anos, 50, 30 anos atrás, 20 anos atrás. Teve o boom dos anos 80 nos anos 2000, anos 90 agora anos 2000. Aí tem uma relação com a nostalgia que é uma outra coisa também, mas vai. Não, eu ia falar o seguinte, fazendo um link no negócio que você falou lá atrás, mas que eu acho muito importante que o Lucas falou também da ordenação da inteligência e da vontade. E quando você falou só do cara ir na missa, ele já melhora o QI. Mas eu vejo essas duas coisas da seguinte forma, cara, uma forma muito simples, até o ateu vai entender. Independentemente da nossa qualquer crença, o fato é que nós temos uma capacidade criativa. É isso, é a história do cara vai tomar uma cana, vai olhar para o lado, vai olhar que não é bem aquilo que devia ser e vai pegar lá e vai acordar porque ele tem uma capacidade criativa. Mas veja, qual é o ponto central? Ele começa a perceber que ele não pode acreditar em tudo que ele pensa. Mesmo ateu. Ele fala assim, cara, tudo que eu penso não é verdade. Por que será? Então, quando ele vai, pelo menos numa missa, a coisa mais simples do mundo, ele começa a sentar lá e fala, qual o problema de eu tomar, sei lá, beber e tal. E aí começa, mesmo que seja no básico, um confronto entre o que ele pensa. E ele começa a perceber que as primeiras ideias dele realmente não são boas. E tem coisa que realmente que ele quis fazer não faz bem para ele. Então, naquele momento que ele começa a confrontar minimamente as primeiras ideias dele, e ele falar que eu não posso acreditar em tudo que eu penso, só para ele perceber isso, ele vai ser obrigado a fazer um exame, não só de consciência, mas também a começar a buscar essa verdade, essa realidade. Pô, peraí, isso aqui eu estou pensando que as coisas funcionam assim. Peraí, calma, será que é isso mesmo? Será que eu estou certo? Será que o meu pensamento é esse? Isso tem a ver com buscar a verdade. Ele vai ordenando vontade, inteligência, e aí o cara vai começando a conhecer mais a realidade. E o que é importante, quando o cara começa a fazer esse movimento, do QI dele confrontar, é perceber que existe a opinião dele, que é o pensamento inicial dele, não é verdadeiro, necessariamente. E é por isso que esses movimentos filosóficos hoje, que falam do relativismo, o importante é a minha verdade, faça o que você quiser, ele está eliminando esse primeiro confronto entre o seu pensamento do tipo, cara, tudo que eu penso é bom? Porque é a sua verdade. Entendeu? Todo clichê que você adota é bom? Porque é assim que eu sou, é assim que eu fui feito, eu estou evoluindo. Então ele começa a aceitar que esse primeiro pensamento é verdadeiro, sempre. E não é. Então assim, realmente, só do cara ir à missa, ir ao culto, começar a ler, começar a buscar a religião, começar a buscar o transcendente, ele vai ter a primeira coisa. Nem tudo que eu penso, cara, realmente é verdade. Só dele ter esse... Aí eu vou usar o termo indiano aqui, horroroso, mas só ele ter esse mantra na cabeça, nem tudo que eu penso é verdade, o cara já vai ficar mais inteligente, que ele vai começar a questionar a si mesmo. Mas aí que tá, é o que você falou, a questão é, quando o cara aceita que existe uma verdade, e ele está sinceramente buscando isso, independente de qual religião ele escolheu para buscar essa verdade, ou que caiu na frente dele, porque às vezes ele está ali, né? Se o cara nasceu na Índia, vai ser a religião, vai ser o hinduísmo. Um dos hinduísmos. Um dos hinduísmos lá. E aí tudo bem. Deus também sabe, né, o que faz. Né? Cara, sou eu pra falar? Deus deu graça pra gente na época que a gente era completamente estúpido e ateu, cara. Então, não tem essa eu, também. Se encontrasse comigo mesmo, ia falar, você tá louco. Mas a questão é que se existe uma verdade, necessariamente vai ter alguma coisa que você acredita que vai ser diferente daquela verdade. Senão você não acredita que existe uma verdade, né? Porque aí é isso que você falou, vai ser tudo relativo e a sua verdade vai ser a verdade. Então, para você acreditar que tem a verdade, você já tem que ter uma mínima humildade de saber que você não sabe tudo, né? Que a sua verdade não é absoluta. Então, a humildade já é o primeiro passo para a inteligência, eu acho, né? Complementando, é saber que o mundo não gira em torno de você, aquela coisa bem simples. Quando você descobre que as coisas não acontecem contra você, cara, é uma baita de uma liberdade que você começa a ter na vida. Você fala, porra, não, ele não tá querendo me ferrar, é o jeito dele ser.
Ele não tá fazendo isso contra mim. Pô, sempre que ele me olha desse jeito. Quantas pessoas você não conhece que acreditam que os outros fazem pirraça com elas? E, cara, o cara é o estilo da pessoa, o jeito da pessoa. Quando eu era criança, eu tinha uma noia. Não é que eu achava que os outros estavam contra mim. Eu achava que o cosmos estava contra mim. Mas é típico. Quando você é jovem, você acha que tá tudo. É o mundo contra, o mundo, o universo. Eu achava, inclusive, que se eu não deixasse o cosmos saber que eu tinha intenção de fazer alguma coisa, eu teria mais chances de sucesso pra eu conseguir enganá-lo. Eu tava achando que tinha um demiurgo. Tinha um escroto. Eu tive uma infância muito atípica. Eu já achava que todo mundo tava a favor. Já. Não, você tem um contrário. Já era o contrário. Todo mundo é legal, tá tudo a favor. Do mesmo movimento. Quando você é criança, você acha que tudo é a favor. Quando você fica adolescente, você começa a falar, não, é a coisa... Tudo que dá errado, você acha que dá errado pra você. Não dá errado pros outros. Tem um momento. O nego me falou tem gente que vai passar isso mais tarde também, cuidado. O nego falou da história da Torre de Babel pra mim naquela época, eu achei do caralho. Agora, que inclusive é um filme que tá agora na Netflix, tem muita gente falando, e, cara, a gente tem que comentar. Temos que assistir, fazer um Cine Quinto, que é o Sociedade da Neve. Nossa, é muito triste. Cara, eu sei que é triste. Não assistam, eu assisti, vale muito. Porque justamente mostra... são garotos, cara, que caem no... Você conhece a história desse... É aquele acidente do Chile que eles ficam, cara... Isso. Mais de 2 meses. Começar a comer a galera, né? Não tem outra saída. E aí É que nem o pessoal começa a se comer entre si, não é isso? Pô, o filme é triste pra cacete. Ué, o pessoal também. O pessoal é triste. O pessoal que se come. Enfim, aí eles caem na neve. São garotos, né? Tudo bem, eles são parte de um time cristão de rugby, não sei o quê. Mas, cara, imagina essa geração de hoje. O time do Santos, que caiu na segunda... Não conseguiu aguentar cair para a segunda divisão. Imagina cair no meio do... Não, ele ia cair no Chile e Chile. Ia procurar um canetão e uma cartolina para fazer um protesto. Os caras aguentaram 72 dias no meio do de situações absolutamente extremas. Tem momentos lá que o cara fala... E, cara, ali com toda a razão. Porra, Deus me abandonou. Deus não quer saber de mim. Aí já... Meu amigo, eu não sei se eu aguentaria o que os caras aguentaram, entendeu? Eu falei, não, Deus tá cagando pra mim. Porque, cara, o cara chegou no momento e falou assim, não vem, ninguém vem olhar pela gente. Nós vamos morrer aqui até o último... Mas aí também, entendeu? Eu não sei, viu, Carlão, porque... Tem hora que acontece um negócio desse e o cara desabrocha ali. O cara que é um cara bundão aqui e de repente... tem cara que fala até hoje, ele fala assim, eu nunca fui tão vivo... Quanto ali. Eu ia entrar nisso aí. E aí, só para terminar, o que o Papa fala. O Papa fala que, na verdade, eles foram o máximo do que Cristo prega, que é viver, querer viver, ter vontade de viver. E eles fizeram isso, cara, da maneira mais plena possível. E o Papa, inclusive, falou, cara, perdoou. Porque eles comeram. Fala, cara, a única coisa que vocês deviam fazer, vocês tentaram sobreviver. Vocês estão absolutamente perdoados. Mandou um telegrama lá, uma coisa super bonita, justamente para mostrar, cara... Tem coisa na vida, bicho, que é ideologia de gênero. Chega uma hora que não vai, cara, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu ia entrar nisso aí porque é o seguinte, essa postura, por exemplo, não, você tem que acreditar em si mesmo, é a sua verdade, eu não sei o quê. O mundo te deve alguma coisa. O que se percebe é que está se nutrindo um sentimento de absoluta soberba em relação a todas as coisas. Sim, Você fala, não, você vai ficar inteligente porque você vai criticar tudo e não vai ser enganado. Mas calma aí, você está criticando tudo porque você está presumindo que o seu juízo, você, o grande você, sabe tudo, é soberano sobre todas as coisas. O seu juízo é o que vale. Então a pessoa vai começando a se fechar cada vez mais para o que há fora dela, né? E ao mesmo tempo acontece um negócio que é muito pernicioso. Não é que ela se fecha em si, porque se fechando em si, até o Agostinho encontrou Deus dentro dele. Ele se fecha num negócio que tá entre o que tá fora e ele mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que ele se fecha pro resto, ele começa a se perder em paixões. Aí ele vai pra balada, aí ele toma uma, ou se o cara não for pra balada, for meio introvertido, ele vai ficar jogando videogame, ele nunca vai parar pra olhar pra realidade, quer seja ela a realidade externa ou a realidade de quem ele é de fato. Né? E aí o cara
ele fica atrofiado. É um negócio apavorante. Eu prefiro o cara que vai pra balada, porque ele tá buscando relações. Porque o ser humano busca relações. Enfim, a gente não tá pra ver sozinho, entendeu? Às vezes o cara vai pra balada e encontra alguém que fala alguma coisa. Exatamente. Você tem... isso é uma necessidade de buscar relação. Acidentalmente, no jogo, ele também, às vezes, ele esbarra numa história que faz ele perceber uma coisa. Mas o ponto é que os dois são imperfeitos. Porque o cara ir pra um café e encontrar e conversar com a pessoa é uma coisa. O cara tá de cara cheia... Né? Aí é a hora e é aquelas amizades. Extremo, não. Aquelas amizades que, assim, as pessoas não se encontram pra se conhecerem, pra conversar sobre o que tá dentro delas. Não. Elas se encontram pra se anestesiar mutuamente. Exato, e irem junto pra mesma doideira. Então, os dois têm o mesmo tipo de imperfeição na minha vida. A questão é que, assim, as chances de quando você tá buscando relação, não tô dizendo realidade real mesmo, não tô falando o extremo de só ir na balada, tô falando cara, a pessoa que sai, a pessoa que tá, entendeu? Ela vai no restaurante, ela quer buscar se relacionar, às vezes a vida de hoje é uma vida muito solitária, se você analisar, né? Inclusive alguém comentou num vídeo que eu assisti, que ele era um tipo de solitário cheio de gente em volta. Ele tinha um monte de não sei se você viu isso daí, né? Não vi, mas eu entendo. Assim, ele tinha um monte de relações, mas assim, nenhuma que ele pudesse chegar fala, pô, cara, eu quero conversar, quero falar da vida, coisas mais profundas, porque é isso que acontece hoje, então, enfim. E às vezes o cara na casa dele pode encontrar também, não tem os jogos online, às vezes o cara conhece alguém, conversa, não sei o quê, por ser mais introspectivo, ele não vai pro mundo, mas ele tá também buscando. Correndo o risco conversa com o padre que tá passando ali, correndo o risco de parecer hegeliano demais. Lá vem a dialética. Lá vem. Eu acho filho do que Toca. Esse sujeito que fica se fechando, ele precisa sair, ele precisa se abrir mais. E esse sujeito que parece estar aberto, ele precisa se fechar mais. Porque esse cara que tá exteriorizando o cacete, ele precisa olhar um pouco mais pra dentro dele. Os dois estão buscando. É o vazio. É o vazio existencial. Os dois estão buscando. Esse cara que tá exteriorizando feito doido, esse foi o cara que pirou na pandemia, entendeu? Sim, que ele ficou dentro de casa, ele começou a olhar pra dentro de si, porque não tinha mais por que olhar, ele começou a deu um tilt nele. O cara fez E esse cara que tá se fechando em si, ele precisa olhar mais pro outro. Né? Ele precisa olhar mais pra realidade. Então exatamente, ele nunca não teve pandemia por ele. O cara que tá exteriorizando é o cara que busca a aceitação dos outros. Aí quando chega a hora da pandemia, que ele tem que olhar pra ele mesmo, como ele nunca se aceitou, porque ele nunca sabe quem ele foi ou quem ele é, ele não consegue, porque ele está buscando a aceitação dos outros. E um dos grandes problemas dessa questão dos sentimentos, aliás, o Adam Smith, acho que foi no Ética dos Sentimentos Morais, eu não me lembro o nome do livro, dos Sentimentos Morais, ele vira e fala o seguinte, que os sentimentos são maus, a formação para você ter, ou princípios para você fazer julgamentos morais, que é por isso que o juiz, por exemplo, no judiciário tem que ser imparcial. Ele não pode ser contaminado pelas emoções, ele tem que olhar os fatos e olhar a realidade, não a emoção da questão em si, porque os sentimentos morais não nos ajudam a tomar boas decisões. Aí o que acontece? Como vocês estavam falando lá do TikTok, ela falou do TikTok. Um moleque pega o TikTok, e por isso que ele emburrece, ele pega o TikTok, e aí como é que é o exemplo? 6 maneiras de você melhorar o teu rim, né? Sei lá, você falou. Aí o moleque pega e fala assim, não gostei. Olha a diferença. Ele não perguntou, cara, isso é verdade? Isso funciona? Ou isso é papo furado? Ele fala, não gostei, tirei o vídeo. Aí vem um vídeo que é uma mentira, mas ele gostou. Aí ele para para assistir o vídeo. Então é óbvio que ele vai emburrecer, porque o que ele está fazendo? Ele está escolhendo a verdade dele. Ele está sendo guiado pelo gostei e não gostei, e não pelaquela dúvida. E aí, ele verdade? Não é verdade? Faz sentido. Ele está sendo guiado também pelo algoritmo, né? Não é só ele ativamente. Tá pior, se ele deu um like naquilo, sem nem perceber se ele gostou mesmo. Às vezes nem gostou tanto assim. E aí gostei mais ou menos, só que aquilo vai aumentando para aquele caminho ali e ele vai se enganando e vai se aprofundando. Agora, a gente está falando de uma realidade no Brasil, dessa coisa do QI, das pessoas...
a gente vai vendo, o Kim sempre fala, pô, aquela pessoa tem o mesmo voto do que eu. Quando você olha, o cara... hoje também vi um vídeo de uma menina falando várias coisas que o Lula fez e a menina respondeu tudo foi o Bolsonaro, não sei o quê. Aí ela falou, não, foi o Lula, tá aqui. Ela falou, não, foi o Bolsonaro. Ela não conseguia, tipo, não admitia, mesmo com tudo ali. Ela falou, eu discordo dos seus fatos. Discordo dos seus fatos. Ela falou, não, mas isso foi tudo em 2023. Não, então o Lula assumiu em 2023. Não, tá, sabe assim, esse tipo. E aí você fala, cara... QI 80. As pessoas estão assim. E aí, hoje, a gente estava falando também, essa semana aconteceu o negócio dos bets, né? Essa semana. Tem acontecido a coisa das apostas. E, eu soube de uma história, que eu não ouvi a história exatamente, mas eu acho que foi mais ou menos assim. Também não está totalmente fora. O cara ganhou, sei lá, 150 pau numa dessas. E um amigo falou, segura, ganhou, parou. Chega, vai pra casa. Sim. Eu tava ouvindo. Vai pra casa e esquece, não joga mais essa... Não, agora que eu vou ficar rico. Se trancou num hotel, gastou uma grana e perdeu tudo. Imagina a quantidade de... E não era um cara classe média alta, não. Era cara da perifa, assim, ferrado. Tipo... Então, assim, o cara podia fazer a vidinha dele, comprar um terreninho ali, resolver mais ou menos a vida. Não, o cara... perdeu tudo por causa desse vício, desse negócio. Porque ele viciou na sensação. Na sensação. Exatamente. Então, assim, ainda existe, além de todos os problemas que a gente já tinha, eu acho que é uma pandemia esse negócio, que é um negócio que é contra a lei, tá aí... Tá na área cinza. É contra a lei, mas tem propaganda em tudo quanto é lugar. Não, tem propaganda não, estão financiando... O time de futebol. O Corinthians fez um contrato bilionário, sei lá, milionário. Aí tem uma notícia, cara, eu falei 50 bi, mas eu li de novo, eu até... confiram aí se alguém vê, se eu li alguns errado. Bilhões. 150 bi foi os caras gastaram em bet, em aposta. Em bet, em aposta. É mais do que o que foi comprado de carne. É mais do que todos os países compraram de carne do Brasil. É isso, cara. É o quanto a gente gastou. Não é uma coisa que você fala assim, tá bom, é um probleminha aí, deixa pra lá. Cara, a gente precisa discutir isso. Não, o Arthur falou uma coisa muito interessante no vídeo dele sobre a esperança, sobre a falta de esperança no enriquecimento legítimo. Repeta. Eu não vou fazer todo o vídeo do vídeo, mas assim, o que eu vejo é muito claro. A falta de esperança do enriquecimento legítimo não é só pela falta das oportunidades ou dos meios de ação, nada disso. Tem uma coisa que parte do ser humano inicialmente, que é o seguinte: eliminou-se o sacrifício como virtude. Pronto. Então, na hora que você eliminou o sacrifício como virtude, na hora que você fala que o importante da vida é ter prazer, você está preparando a pessoa para o vício. Por isso que eu disse e continuo afirmando que o maior produtor de viciados no Brasil é a escola. Porque a escola não ensina mais a ter o sacrifício, cara. A escola ensina você a ter o benefício. Então, toda hora você fala assim, cara, você consegue ganhar dinheiro sem trabalhar, você consegue passar sem estudar, você consegue opinar sem ser confrontado, e é o prazer que cura, é o prazer que alegra. Então, o cara fala assim, bom, eu vou pegar o dinheiro, vou sentar aqui, vou jogar o bet, né, o tiguinho lá, sei lá o quê, cara, vou apostar porque eu vou ficar rico sem trabalhar. E as pessoas que recebem Bolsa Família, cara, jogam nesse negócio. E aí você fala, existe um problema de vício no Brasil. Olha só, o vício é a consequência da falta de sacrifício. Porque quem gosta do sacrifício, quem conquista, entendendo que o sacrifício é uma virtude, não terá esse problema. Entendeu? Não será um viciado. Agora, só esse problema não. O bet, o jogo é que nem um OnlyFans, cara. O OnlyFans é um absurdo. Porque chega hoje, não é só que você tem uma prostituição evidente e os caras parados horas vendo mulher e ficando lá, dando uma de Júlio Lancelotti, em frente em frente ao OnlyFans. É que agora, assim, as pessoas começam a dizer que são um guia de sucesso, cara. Irmão, um guia de sucesso para uma menina. Fala só, eu arrecado, sei lá, 50 mil por mês, eu tiro 200 mil por mês no OnlyFans. Aí você fala, cara, você está estimulando a sua filha a ser uma prostituta, a ter o vídeo dela. Mas qual o problema? O que tem? É hedonismo, é o prazer, né? É a beleza do corpo. Porra, se a vida é só material, realmente, só prazer, não tem problema. Se você pensar que a vida só existe no material, não tem problema. O ponto é o seguinte... Mas tem. Não é só espiritual, sabe por quê? Porque aí é que tá.
Quando o cara faz isso, você está despertando o vício do OnlyFans e o vício dela ser vista no OnlyFans. Porque não é só o vício do cara que está lá pagando para ver o pé. Tem gente que paga para ver o pé. Cara, vai para ver o pé dela. Mas ela também quer receber e quer mais gente vendo o pé. Entendeu? É uma falta. Eu costumo dizer, aliás, eu acho que não sei se foi Olavo quem disse, mas é a maior verdade que tem. Toda mulher que tem essa excessiva necessidade de ser aceita pelos homens é porque não teve pai. E é uma realidade. Então ela precisa de um homem que aplauda ela. Só que esse homem nunca vai ser suficiente. Nunca será suficiente. Então se ela tem 1 milhão de seguidores, ela vai querer 1,5 milhão. Entendeu? Aí se ela bota a bunda no Instagram, daqui a pouco ela tá botando peito, daqui a pouco ela tá no OnlyFans mesmo. Porque não é suficiente. Só que tudo isso, irmão, prepara para o vício, entendeu? E prepara para a compulsão. Então é por isso que a gente vê um número enorme de pessoas nesse negócio, nesse jogo. Porque o cara se eliminou o sacrifício, se eliminou também a virtude. E aí, cara, quem é o grande formador disso? A escola. O grande formador é quando você fala para a criança que ela pode passar de ano sem estudar. Que ela não terá que se sacrificar para as coisas acontecerem. Você está preparando gente de caráter fraco, viciados, né? Gente que está na zona de conforto, e pessoas que estão ali, aí, como disse o Lucas, que nem animal, né? Não está que nem um animal, ele só quer realmente obter o prazer imediato. Então, o problema da aposta é esse, eliminou-se o sacrifício na vida das pessoas. Não, mas quando eu falo do material, só para deixar claro aqui, para as pessoas não me entenderem errado, é que quando você fala só no material, esse exemplo que você deu, que a pessoa vai para o vício, é um vício espiritual, mesmo que não seja religioso. É espiritual. É psicológico. Por mais que o ser humano seja só materialista, ele tem uma psicologia. Exatamente. Ele não acredita no espírito, vai ter que acreditar na psicologia. E os efeitos psicológicos dessa exposição ao vício a longo prazo cara, você... Para todo mundo. E é o que você falou, é para quem tá dos dois lados da tela, né? Pros dois lados. Que nem eu falei do Emma Stone lá, não, tudo bem, são só umas imagens, ninguém... Só que, cara, a gente tem a dessensibilização. Uma epidemia de pornografia no mundo, que cada vez crianças mais jovens estão buscando prazer com isso também, e aí, tudo bem? Não tá tudo bem. A gente não tá mais em 1960, que isso é uma coisa que é restrita às salas de cinema, que só adultos vão... Então, assim, mesmo assim é ruim, tá? Mas só que a coisa mudou, a gente precisa discutir isso como sociedade, porque são nossos filhos, são as crianças, é o futuro. Se perdeu a noção do valor do sacrifício, porque, primeiro, as pessoas tentaram... O que é um sacrifício? É tornar algo sacro. E o que é sacro é algo que não é como o cotidiano, o comum, o profano. Profano aqui no Brasil virou outra coisa. Mas é separar algo para outro propósito, né? E o sacrifício, mesmo que você tente eliminar ele de qualquer forma, o sacrifício e o sagrado, ele continua existindo. E as pessoas continuam sacralizando coisas e elas precisam sacrificar. Então, agora vê, pro cara que, sacrifício, não sei o que, tá bom, você se apaixonou por uma menininha, ou você por um menininho, tanto faz. Olha, você escolher aquele menininho, aquela menininha, vem em sacrifício de poder escolher todos os outros. E existe muita gente. Então, assim, eu vou escolher uma profissão. Escolher uma profissão é sacrificar todas as outras. Então, até escolher um sabor de sorvete. Exato, né? Você sacrifica... Se bem que hoje aí você pode colocar 50 bolas. Vai, continua. Só um complemento. Que é o seguinte, aí vê o sagrado, esse negócio de sacrifício, tá lá há não sei quantos mil anos. Aí vem o Freud e fala assim, toda escolha é uma renúncia. Aí ninguém olha pra isso e fala, nossa, como o Freud é inteligente, falou uma coisa que ninguém sabia. Toda escolha é uma renúncia. Novidade. O sagrado tá lá, velho. Essa discussão tem, sei lá, at least 5 mil anos. Exato. Olha, as pessoas continuam sacralizando outras coisas sem perceber. Não tem sagrado, é tudo imanente, não sei o que, é tudo igual. Tá bom, mas a pessoa, sem perceber, sacralizou esse negócio do direito à sua própria verdade, do direito de não sentir o incômodo. Então, para ela, o que é sagrado é o prazer. Então ela coloca o prazer como algo sacro, coloca ele num pedestal e faz todo tipo de sacrifício em nome do prazer e acaba vivendo, paradoxalmente,
absolutamente angustiada. O lance é justamente a questão da consciência. Por isso que a gente está falando de inteligência, e a consciência é uma das manifestações, né? Se você está consciente, o sacrifício consciente é parte desse processo de saber, cara, eu estou ordenado nas virtudes, vai acontecer, eu sei o que eu estou renunciando e por que eu estou renunciando. Quando o cara se entrega ao prazer, sacraliza o prazer, ele não sabe o que ele está renunciando, ele não sabe o que ele está sacrificando. Sim. E no final das contas ele está sacrificando a coisa mais importante, que é ele mesmo. Sim. Né? Ele está se entregando no altar. Ele está se dando, quer dizer, ele está se doando no altar, e hoje em dia pior, né? Porque você vê o que virou essa militância, eles estão se sacrificando no altar de gente que está, porra, bicho, doida pra pegar esse negócio e segurar pra eles, pra poder, entendeu? Claro. Poder puro. Então você tá se sacrificando por gente que não tem nenhum amor por você, por nada, entendeu? Tem amor pelo poder. Essas coisas são que nem crack. O sexo, inclusive, que é nesse sentido, quando o cara não sacrifica. Porque o que acontece com o crack? A primeira sensação de prazer. Será que é bom que nem o sexo? Desculpa, só pra... Não sei, eu nunca usei, cara. Não o crack, o sexo já. Eu não usei nenhum. Mas o crack, assim, pô, a primeira sensação é maravilhosa. Então o cara passa o resto da vida buscando aquela. Sim. Buscando aquela primeira. E é o seguinte, no caso do sexo, e esse é o problema que a gente está colocando na cabeça dos jovens e de muitas pessoas, não jovens, não, dos adultos infantilizados também, é dizer o seguinte, cara, existe um prazer. Aí o cara tem um imaginário do que é esse gozo, do que é esse prazer. Entendeu? E ele acha que ele sempre vai poder aumentar isso e chegar em algum lugar diferente que não chegou antes. Então, baseado nessa falsa promessa, porque pode não acontecer, e às vezes não acontece, ele começa a sacrificar tudo da vida dele para buscar esse santo grau invertido aí do gozo que nunca acontece. E aí acontece, o cara vai se destruindo, vai pro OnlyFans. É o que mantém o cara no OnlyFans. É também o cara que tem um sonho de ganhar dinheiro lá no jogo do Tigrinho. Então, é o cara que também, as pessoas que vão para ideologia exagerada, que vão se tornando militante, como você falou, é o cara que está atrás de uma justiça perfeita, que ele inventou na cabeça dele e que nunca será suficiente. É o exemplo da liberdade sexual. Cara, as pessoas falam, hoje em dia, que há uma opressão como se nós estivéssemos em nem 820, que já tinha paganismo e já tinha suruba rolando solto. Mas que tinha uma opressão sexual. Pô, cara, hoje os caras transam na rua, velho. Entendeu? A mulher hoje, se ela quiser transar com 17 no mesmo dia, ninguém vai saber, o seu porteiro também não tá nem aí. Então, que opressão é essa que existe? Não existe opressão nenhuma. O que existe é ao contrário. É a vontade de aumentar o vício do crack, aumentar o vício do OnlyFans, aumentar o vício do tigrinho, para o cara gastar cada vez mais e ficar exaurido, cara. E escravo disso. Escravo dessa busca que ele nunca vai encontrar. Todo mundo sempre vai ter algo. A gente sempre vai dar um jeito de se oprimir, vamos dizer assim. Se não for de dentro para fora, vai ser de fora para dentro. E é o que está acontecendo. O homem, quando a sociedade é bem formada e tá todo mundo ali, você pega, as pessoas sabem, pô, eu não vou passar certos limites porque, enfim, porque isso é mais virtuoso, aí a sociedade funciona um pouco melhor. Quando os limites são totalmente abertos como a gente tá, quem acaba sendo o opressor são justamente esses grupos, e aí a gente fala, não pode falar as coisas, você tem que dizer que mulher é homem, que homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem, senão você... A opressão é muito maior quando você... A liberdade é muito maior quando você é o opressor, quando você é o cara que cuida do seu... A liberdade de expressão é maior quando a opressão vem interna de cada pessoa, do que quando, liberdade total, deixa solto e não sei o que, aí vai vir, porque não adianta, o ser humano vai ser oprimido de um jeito ou de outro. Cara, tem coisa mais opressora, olha só como essa pessoa é canalha, tem coisa mais opressora, tem um slogan que todo médico usa e fala assim, buscar a sua melhor versão. Tem coisa mais opressora que isso, cara. Você nunca será suficiente, velho.
Você nunca será bom, você nunca tem que estar satisfeito com você mesmo para você falar, isso é ótimo. Não é, você vai acordar sempre achando que fez pouco, entendeu? Aí o cara fala assim, precisamos buscar um mundo melhor, e o mundo melhor é um mundo perfeito. Cara, é impossível. É melhor você admitir as suas fraquezas, as suas pequenas imperfeições. Então a gente começa a exigir a melhor versão da pessoa, que é uma versão imaginária, que na cabeça da pessoa é perfeita. Aí você pega um menino que tá meio gordinho, com, sei lá, 14, 15 anos, ele ouve que tem que buscar a melhor versão, que tem que ser um mundo perfeito, que tem que... Isso é opressão. E ele começa a se deprimir porque ele não atinge aquele padrão que ninguém atinge. Entendeu? É um padrão que ninguém atinge. Ninguém atinge. E aí tem uma sabedoria. Aí, cara, isso é opressor. E você tem o oposto total. Você tem o oposto, só pra pontuar, você tem o oposto total, que é o cara obesão falando isso aqui é legal pra caramba. Viva, free. Tem uma... Mas sabe o que é ridículo, Crelli? Desculpa, Lucas. O que é ridículo é que o cara fala isso, você vê que não é verdade. Exato. Aquela Carla, sei lá o quê, que se diz modelo, vamos chamar de gordofobia aqui, mas tudo bem, eu estou em Portugal e tenho melhores advogados. Mas vamos aquela Carla, você vê ela assim, eu sou feliz. Mentira, cara! Olha só, isso é evidente que ela não é feliz daquela maneira. Ela se afirma tanto a cada segundo que ela fez daquela maneira, que era óbvio que qualquer, cara, psicólogo mínimo de senso psicológico vai dizer, cara, você está se afirmando o tempo todo é porque você não é. Entendeu? Você nem tocava nesse assunto, entendeu? Mas ela se afirma o tempo todo, eu sou feliz, sou feliz, sou feliz. Ela não é. Entendeu? Só que nesse caso, cara, é uma tremenda mentira. Desculpa, Lucas. Sim. Não, é que a gente tá aqui há quase 2 horas só falando dos problemas, né? E apontar o dedo todo mundo sabe. Inclusive, esses caras que quiserem apontar o dedo pra gente achar uns defeitos na gente, também eles conseguem. Eles vivem fazendo isso. Em mim não. Eles vivem comentando. Existe uma coisa até porque aí, só tem um sujeito calmo aqui e não tá aqui no momento. Que é o seu calma Luiz. na vida, tá com a bingola defeituosa. Aliás, orações pro seu Luiz. Isso, que tá precisando aí de uma força divina. Mas o ponto é o seguinte, existe um pensamento oposto a esse de buscar a sua melhor versão que se encontra nos evangelhos. Que é o seguinte, o cara tá nessa mentalidade secular, não, tem que buscar a minha melhor versão, ele imagina lá o que ele quer e vai saber se o que ele quer é o que presta mesmo, né? Mas enfim, ele quer buscar aquele negócio, ele tá sempre olhando para aquele negócio idealizado e nunca tá conseguindo chegar, porque primeiro foi ele mesmo que inventou aquilo, ele não sabe nem se é possível, enfim, tem um problema. Nos evangelhos, há uma sabedoria, é só essa, tá? Não tem mais outra. As homilíadas do Lucas, só essa agora. Tem uma sabedoria nos evangelhos que é o seguinte, não é que você tem que buscar a sua melhor versão, você tem que buscar fazer o melhor que você consegue com essas imperfeições e limitações que você tem agora. Sim. E não são só as imperfeições suas, são as imperfeições, entre aspas, das circunstâncias, né? Então, por exemplo, tá lá Jesus lá no casamento, acabou o vinho, deu ruim. Aí o pessoal fala, cara, acabou o vinho, vamos fazer o quê? Jesus ele não fala, deixa com o pai e sai vinho da mão dele. Ele fala, me dá água. Água não é boa o suficiente, água não é vinho. Mas se você entrega o melhor que você tem, Cristo vai lá e transforma. Né? Da mesma forma, tem gente pra caramba aqui, tá todo mundo esfomeado. Não tem o que comer. Dá esses 3 pão que tem aí. Não foi 3, mas enfim. Dá esses pão que tem aí. O cara não lê a Bíblia, né, velho? São 5 pães e 2 peixinhos. Católico não é. Católico. Tem aí. Dá esses 5 pães. Mas o importante é a tradição. Importante é a tradição. Jesus, a tradição e a encíclica. Tem gente pra caramba aqui. Porque, como assim 5 pão? É o que você tem, não tem? Dá esses 5 pães aí. O cara dá os 5 e Deus resolve. Da mesma forma, quando a gente vive a nossa vida, e aí existe um problema que é fruto dessa soberba que é cultivada na modernidade. Na nossa vida, quando a gente para de ficar buscando, não, eu quero a situação ideal, eu quero que fulano me dê isso, eu quero que fulano me dê aquilo, você fala, você é humilde e diz, pô, ninguém me deve nada, a minha situação é essa e o que eu tenho para fazer é isso. Isso aqui é pouco. Perfeito. Mas esse pouco que eu tenho para fazer, eu vou fazer do melhor jeito que eu consigo. E você faz... as coisas começam a acontecer... Multiplica, Senhor, é isso aí. As coisas começam a acontecer. Mesmo, e você passa esse exemplo, e aí tem uma outra coisa também, que é uma... linkando de novo com o tema da maturidade, que é o seguinte, a maturidade é o fim do potencial.
né? O jovem, ele é cheio de potencial, ele não tem nada realizado. Tanto é que você vê lá um menino, ele tem 13 anos, fala, nossa, ele tem 13 anos e já tá fazendo isso, quanto potencial esse menino tem? Aí o cara vai crescer, nossa, eu tenho muito potencial, de repente ele tem 30 anos e ele ainda tem muito potencial e não fez nada. É potencial pra caralho. Eu tô cheio de potencial também. Então, a pessoa chega em algum momento que ela fala, eu tenho que realizar algo, chega de potência, vamos ao ato. Aristóteles. Potencial. O cara tá aristotélico, viu? Mandando Aristóteles disfarçado, potenciato, mas disfarçando. Então, tá disfarçando, potenciato, e aí tem um problema nisso aí, porque é o seguinte, quando você decide realizar uma coisa, você corre o risco de falhar. E o cara não quer falhar porque ele não quer sofrer. Mas se ele não quiser falhar, ele também não vai fazer nada. Então, assim, e o cara só aceita falhar quando ele é humilde. Quando ele fala, eu não sou tão bom mesmo assim, mas eu tô fazendo o que eu posso. Né? Então, essa humildade de você fazer o que você pode, sem o medo de falhar, é a chave para você fazer alguma coisa e você amadurecer de fato. Isso eu vou falar, você tá falando é fácil de ouvir. Ixi, mas fazer uma treta. Eu nem digo que eu aprendi, mas 40 anos eu... Alguma coisa melhorou. Mas então, é que assim, ele foi mas muito enfático, mas isso não é só da maturidade, isso é ao longo da sua vida. Isso, ao longo da sua vida. Você é um processo, né? Você tem, na nossa idade, a gente também não realizou todas as potências ainda. Nós estamos em processo. Mas a gente já pode dizer que alguma coisa então, mas a gente está no processo já em que não é só potência e também não é só realização. A gente está no meio do processo. Pode dizer algumas nós que a gente estamos falhou, nos realizando, Sim. ou realizando, talvez não nos realizando, porque aí nos realizar leva a outra coisa. Mas realizando alguma coisa, que a gente não sabe para onde vai, se pode realizar melhor ou pode afinar também, porque é aquela coisa, a mente humana ela vai e volta. Eu ia falar mais alguma coisa dentro disso. Não, e tem um outro ponto, que é essa coisa no nosso lado também tem o vício dos cursos. O vício dos coaches, é um mundo também meio viciante, porque as pessoas estão lá fazendo 30, 40 cursos, pagando isso aqui, não é, mas é simplesmente pelo fato de que ela precisa parecer que ela está colocando a vida dela em ordem. A vida dela continua uma merda, uma baderna. A vida dela... Mas ela... inclusive em meios católicos, é tudo feito como uma espécie de recompensa para que o outro veja, olha como eu sou bom, olha como eu sou católico, eu tenho que mostrar que o cara que sai, a menina que sai com a saia ali, ela não tem pudor, eu tenho que falar isso. O cara que faz isso, bicho, ele fere o principal de Cristo, que é o amor ao próximo, cara. Entendeu? Apontar dedo, imagina Cristo falando, dando sermão, falando, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Com aquela saia ali. Então, caraca, bicho. Mostrando o cabelo. Quer dizer, que tipo de cristão e de religioso é você? Você é uma farsa, amigo. Olha pra dentro. Mas vou te falar, é do ser humano e isso quer dizer, é nosso ser, mesmo nós cristãos, sermos um pouco fariseus nesse sentido, né? De querer ser legalistas. A gente cai mesmo. Nisso também, Sim. Não tem jeito. Mas veja, convive com o Eric, difícil, você vai aprender o que é amor ao próximo. Não, aí é difícil. Olha, porque é o seguinte, imagina você tem que mostrar e direcionar uma verdade. Alô? Opa, estamos ouvindo. Opa, travou aqui. Você tem que mostrar e direcionar uma verdade, confrontando com o mundo que é uma mentira, entende? Mas não machucando a pessoa, tendo amor a ela. Isso, é difícil. É claro, Cristo conseguiu. A gente é discípulo, a gente está aprendendo. Não, Cristo apontou dedo também, mas é outra coisa, entendeu? Sim, raça de víboras. Não, achar que Cristo foi, raça de víboras, ele não xingou. Mas raça de víboras foi o quê? É um elogio fofo. Olha, mas veja, dentro desse sentido de apontar, da questão da buscar a solução para o mundo infantilizado, eu acho que, veja, não é apontar, mas é começar a falar aquilo que a gente disse um pouco aqui. É falar, cara, o adulto é aquele que entende que tem que fazer sacrifícios. Né? Que está maduro. O que é estar maduro? Eu estou pronto. Mas pronto para quê? Estou pronto para entender a realidade, para fazer sacrifícios. Estou pronto para entender que o sacrifício é importante. Estou pronto, não para buscar a minha melhor versão, não para dizer que a vida é hedonista, não para ter análises simplistas, né? e acreditar no meu primeiro pensamento. Eu tenho que desconfiar do meu primeiro pensamento, saber olhar e buscar a verdade. Então, esse adulto, requer humildade, né? Requer humildade. Esse adulto,
essa falta, aceitar que você é responsável pela consequência dos seus atos, aceitar que você é responsável pelo destino da tua família, do teu bairro, da tua nação, e que você não é só um sócio torcedor, não é só um mero espectador que veio a vida para curtir, entendeu? Sim. Tem muita gente que fala isso, né? Eu vim para a vida para curtir. É um imbecil. Desculpem se vocês falam isso, mas é um imbecil lá. Vim a vida passeio. É infantilizado. Eu vim aqui para curtir. Eu vim a vida passeio. Vim a vida passeio. É um imbecil. Então, assim, por quê? Porque ele não dá, dos dons que ele teve, ele é incapaz de produzir, e esse é o principal ato do amor ao próximo, né? Eu produzo para que o outro possa ter, quer dizer, o Trielli, mesmo tocando mal, mas quando ele toca, cara, eu não toco nada, né? Nada, assim. Então, assim, quando o cara toca e eu consigo ver a graça de um bom músico, de uma música linda, que eu sou incapaz de produzir através do talento dele. Se ele fala, eu vim ao mundo para passear, porque o importante sou eu não tenho nenhum compromisso com a sociedade que me cerca. Porra, cara, que falta de produção é essa, entendeu? Então, o propósito, o erro do homem é achar que o propósito é construir alguma coisa. É o nosso erro, eu quero deixar um legado. Isso é petulância. O propósito do homem é servir ao próximo com seus dons. Na hora que se entender isso, você vai dizer, cara, mas para fazer o quê? A construção vai naturalmente, que é aquilo que está na Bíblia, né? Eu reguei, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. A gente quer o crescimento sem ter sequer plantado e regado. Tem uma coisa do Joel Gracioso, que eu não sei se foi no nosso programa, que ele fala várias coisas que não são muito interessantes, mas ele fala uma coisa justamente sobre essa questão do talento. Ele fala, cara, se você entende Deus, se você entende a criação de Deus, não existe talento desse ou desse. O talento é nosso. Entendeu? Se ele premiou ele com o talento da música, ele premiou a mim por poder escutar o talento dele. Se ele premiou o Lucas com o dom do aristotelismo, ele premiou a mim que a gente pode escutar. Mas é verdade, isso é uma coisa... A gente quer lançar um meme, assim, um tipo boneco, menino escolástico, entendeu? Botar o Lucas... Pô, menos legal. Escola, mais escolástica. A gente se estendeu hoje, hein? Sabe qual é? Tem um meme. O meme é aquele é o emoji do nerdinho de óculos dentus com o dedinho pra cima. Esse sou eu. Eu acho que finalmente eu finalizaria assim, com tudo isso que vocês falaram, me veio uma coisa na cabeça. A gente sempre fala assim, não, eu quero me realizar, né? Um adulto é o cara que se realizou na vida. Falamos hoje, inclusive. Então, exato. Mas, na verdade, o adulto é o cara que realiza, não o que se realiza. Quando Cristo fala assim, esquece de você. Esquece de você. O cara que serve é o cara que serve ao outro. Você não é ninguém. Quando você tira o me do realiza, você está realizando para servir. Então, é o cara que realiza é o adulto. O cara que quer se realizar, ele ainda é meio infantilzão, é verdade. A criança. O se realizar é abaixo do realizar. Eu quero mesmo, né? Então, até porque toda vez que eu lembro de se realizar, eu sou um adulto realizado, é o cara que chega em casa depois do trabalho, bota um esquinho no copo e fica lá, fica assim... Esse eu estou realizado. Tá produzindo nada, não tá realizando nada. O que ele tá fazendo? E eu diria uma coisa, isso é uma coisa que eu percebi recente. Sabe aquelas coisas que você acha que sabe, mas de repente você... agora eu sei, né? Que é o seguinte, quando você começa a fazer isso, você vai fazer um negócio, aí você falha. Aí de repente você faz e dá certo, e aí dá certo, mas dá mais certo do que deveria, porque teve uma outra conjunção de fatores, e que não tem nada a ver com você ou com o seu esforço. Cara, se não fosse o seu esforço, não aconteceria. Mas aconteceu mais ainda. Você começa a perceber que tem muitas coisas que acontecem não por causa de você que te beneficiam, e você começa a perceber que, de fato, não é possível que as coisas sejam se elas não forem por amor. Né? Imagina o seguinte, você nasceu, a primeira coisa que você precisa, é ar. Cara, tem um monte. Podia não ter. Podia ter escassez de ar, mas tem ar. A segunda coisa que você precisa é água. Tem água pra caramba aqui. Podia não ter água nenhuma. Né? E aí cai água do céu e cai na terra e da terra cresce coisa e você consegue comer.
né? É bom, né? As coisas são doidas. Bem bolado isso aí. Não, e eu percebi isso, porque justamente eu tava vendo o The Chosen, veja só, e aí tem aquelas bênçãos que os judeus fazem, tem uma bênção para cada ocasião, né? O cara vai tomar uma decisão importante, ele agradece o Senhor pelo resplendor do fogo, não sei o quê, aí aí agradece o Senhor pela... Tá muito judeuzinho aqui, né? E aí eu falei, caramba... Mais inteligente, Caramba, que negócio doido. E eu pensei, realmente, é uma coisa que você se relembra e você começa a perceber que, ao contrário que a gente falou muito de sofrimento, sobre como o sacrifício é inevitável. Sim, é inevitável, mas a gente tem que perceber que, cara, as coisas são e elas são boas. Quem tá estragando é a gente quando faz cagada. Então, há uma postura, quando você começa com essa coisa da humildade, você vai percebendo seus defeitos, você percebe que as coisas acontecem, que você, de forma imerecida, às vezes, você começa a ter uma gratidão, um amor às coisas, um amor a Deus e um amor ao próximo, por consequência, e a coisa vai. Não, é um amor por ser instrumento, é bom ser instrumento. É gostoso quando você fala, pô, eu fui instrumento. Quando você sente, é raro Quer acontecer. ser tocado. Você fala assim, pô, que legal. Você não deixa de sofrer, mas você sofre. Maior prova que você está falando, Lucas, eu só corrigiria se você me permitisse, não é dizer que o sacrifício é inevitável, eu vou dizer que ele é necessário. Deus fala isso, é necessário que eu me sacrifique, é necessário para lhe mostrar o amor, é necessário. O amor sem sacrifício não é amor, ele pode ser outra coisa. Pode ser domínio, pode ser vaidade, pode ser tudo que a gente já falou no programa. É a porcaria do amor próprio. Mas o sacrifício, cara, tem que ter em tudo na vida. Não é só no relacionamento marido e mulher, é no trabalho. Então, assim, o sacrifício compensa você mesmo. Você se sente compensado, você sente um amor, fala, cara, hoje valeu a pena, porque eu me sacrifiquei, entendeu? Você sentiu a exaustão da tua mente, do teu corpo, mas você se deu o melhor de você, de fato. Então, eu acho que o sacrifício, ele é necessário. Não é que ele é inevitável, o sofrimento é inevitável. Exato. O sacrifício é necessário. É necessário, muitas vezes não é ruim. Sem sacrifício está errado. E não é ruim o sacrifício. Não é ruim se depois que passa, depois que você passou. Não, sim, às vezes até é bom, é justamente o que ele falou, pô, cheguei aqui, caralho, eu sei por que eu me sacrifiquei, o resultado é esse, olha que maravilha. Não, né? Sim. E é aquela coisa, olha, você podia não ser, e você é. Olha, supondo que exista um Deus, porque existe de fato, olha, ele podia ficar isolado, ele escolheu criar as coisas. E toda essa movimentação se dá por amor. Então, olha, você está no amor. Lembre-se disso, porque senão... Humilhou a gente, senão danou-se. Humilhou. Terminamos com essa humilhadas do Lucas. Cresçam, crianças. E apareçam. Crianças, cresçam. Porque vocês, marmanjo de 40, 30 anos já... 40 não, 30 já é feio. Marmanjo, criança é muito feio. Cresçam, amem, se sacrifiquem. Tô com 7 anos, ainda sou criança. Vai pro farol vender mentex, vai aprender a vida. Menino. Ai, 3 anos, criancinha. Nossa, meu Deus. Não sei o quê. Porra, com 3 anos eu tava dando aula de psicologia. Já. Como diria o patrão... Como diria o patrão no livro, seja homem, pô. Cresça. Então cresça, mas então seja homem. Obrigado. Aproveite as suas férias agora, que você vai continuar. Férias. Vou te falar, vocês têm que saber a verdade, você do Quinto Elemento. Vamos começar, nós temos um grupo. Aliás, um grupo não, nós temos uma comunidade, só nós, que deve ter uns 17 grupos. E o nosso editor-chefe, mais ou menos às 6 da manhã, 5h30 da manhã, ele começa a mandar uma série de notícias que nos estimulam para alegrar o dia. Edificantes. Para alegar, para a gente poder se estimular e começar a ver o que está acontecendo no mundo. Entendeu? Basicamente de identitarismo, ambientalismo e, eventualmente, alguns ataques aos cristãos. Quer dizer, é uma forma linda de começar o dia e a gente é obrigado a ler. Se a gente não ler e não responder, nós somos cobrados, não é? É verdade. Então, começa assim o nosso dia. Entendeu? O nosso dia começa assim, edificante, legal, suave e tal. Um abraço para o nosso editor. Manda uma série de trabalhos, manda ler livro, manda fazer pesquisa. O Carlão sofre. Vocês não sabem? O Carlão sofre. O cara tem que fazer não sei quantos mil roteiros e ele fala, galera, aí ele manda 32 roteiros na terça-feira, na quarta ele fala assim, hoje tô sentindo falta dos roteiros, entendeu? Aí vocês estão grava 6 roteiros no dia. É a realidade do Quinto Elemento. Foda. Ou não é? Tô mentindo? Então, saudade quando eu tinha carga horária.
Um abraço pro nosso editor-chefe aí. Grande editor-chefe. Uma grande penitência na nossa vida, oportunidade de purgação. Oportunidade para o sacrifício. Mas ele se sacrifica por amor também, pô. Também. Não, eu sempre digo pra ele que ele é resposta de oração. Eu pedi paciência e Deus mandou ele. Então é isso aí, muito obrigado. Não deixe de nos acompanhar. Rezar melhor na próxima. Pô, pedi mal, né? Rezem por nós. Deus me dá paciência. Peraí, vou mandar ele. O padre me ensinou um truque. Você para de rezar pedindo paciência e pede paz. Você reza pedindo paciência, vem esses caras aí. Falou. Já nos estendemos. Um beijo.